As notícias sobre a Caldense são veiculadas nas mais diversas mídias. E uma das mais importantes delas é a TV Poços, que leva diariamente aos seus telespectadores tudo sobre a veterana. Hoje estamos aqui na sede da TV para conversar com ele, o José Ramos, que é o apresentador e editor-chefe do Telefatos, para contar um pouquinho para a gente sobre os bastidores do jornalismo, os bastidores das reportagens. Boa tarde, Zezinho, um prazer estar aqui com você e obrigado por nos receber aqui. Boa tarde, Renan, um abraço a todos que nos acompanham pela Mantiqueira, pelo Jornal da Mantiqueira, nos acompanham também pelo site da Lama Verde na internet. É um prazer conversar com você, falar um pouquinho dessa história bonita da Associação Atlética Caldense e que se confunde também com a própria história da TV Poços, né? Porque a TV Poços agora no dia 21 de julho completa 27 anos no ar. São 27 anos levando informação, entretenimento, falando muito de esporte, falando muito da Caldense. Nesses 27 anos a gente acompanha tudo o que acontece na Caldense e a gente mostra os treinos, os bastidores, os jogos, enfim, é uma parceria praticamente diária entre nós e a Caldense. Justamente, a TV Poços começou em 1990 e você começou a trabalhar aqui em 92. Como é que era a TV naquela época, num momento que não tinha internet, que a comunicação com outras mídias, a obtenção de imagens de jogos fora era mais complicado? Como é que eram os bastidores nessa época? Era muito difícil, era muito difícil. Eu lembro que quando a Caldense disputou a Copa do Brasil, que ela jogou contra o Juventude, nós tivemos que, para a gente conseguir colocar os gols no outro dia, nós tivemos que mandar um funcionário nosso ir até Campinas para pegar a fita, mandaram a fita por avião, ele foi em Campinas, pegou lá no aeroporto para trazer, para a gente conseguir colocar na segunda-feira. Né? Hoje em dia, quando a Caldense viaja para jogar o Campeonato Mineiro, pode ser em qualquer distância, desde que tenha uma boa internet lá. Nós temos repórteres, comentaristas que entram até ao vivo comigo aqui no Telefatos, trazendo destaque da concentração da Caldense, entrevistando o treinador sobre a expectativa do jogo, entrevistando os jogadores sobre a expectativa do jogo, mostrando o estádio onde a Caldense vai jogar. Então a gente pode fazer essa transmissão ao vivo pela internet e ao vivo, inclusive, entrando no próprio jornal, trazendo a notícia ali quentinha, né, de última hora. Antigamente era bem mais difícil, a gente tinha que ligar demais para saber as novidades. Hoje em dia a gente entra no site da Caldense e tem todas as informações, entra no próprio site da Lama Verde, tem informações históricas também do clube. Então essa troca de informações hoje em dia é bem mais fácil do que era antigamente. E o que mudou para vocês em termos de estrutura física, de recursos para vocês trabalharem no dia a dia? Questão da evolução tecnológica, da evolução das câmeras, como que era naquele tempo e como que é hoje? Mudou demais, né? Eu lembro que para a gente transmitir uma partida de futebol, a gente transmitia com uma câmera só, ficava o tempo todo ali na bola só e não tinha como mostrar um detalhe, se houve impedimento ou não. Então hoje, quando a gente transmite um jogo, mesmo do campeonato amador, a gente tem no mínimo 3 câmeras, então dá para ter um detalhe melhor de como é o jogo, né? Então no começo era bem precária a situação, mas mesmo assim a gente cobria tudo, sabe? A gente nunca deixou de cobrir as coisas da Caldense. A Caldense e a TV Poços têm uma parceria duradoura aí. É muito interessante porque nos anos 70, anos 80, até mesmo em parte dos anos 90, os torcedores da Caldense queriam ver os gols da equipe e não tinham acesso porque os jogos não eram filmados, né? E de uns tempos para cá, a TV Poços filma todos os jogos que é em Poços, em alguns manda equipe lá para fora para fazer as imagens, se não manda, consegue essas imagens. Como que é essa logística do trabalho de vocês para capturar a imagem dos jogos aqui e dos jogos fora? Então, aí, o ideal é quando a equipe pode ir nos locais, né? Então a gente tenta ir na maioria dos jogos. Quando não há essa possibilidade, a gente tem parceiros que trocam conteúdo conosco. Então a gente, por exemplo, suponhamos que a Caldense vai disputar uma partida contra o Democrata, do Governador Valadares, um exemplo, né? Então, quando o jogo é aqui, a gente manda os lances e os gols para a TV de lá, do Governador Valadares, e quando o jogo é lá, eles mandam para a gente. Agora, quando é possível, a nossa equipe vai em loco, porque é outra coisa, né? Aí a gente pode fazer a nossa cobertura, os nossos analistas entrevistam os jogadores, o técnico, mostram os bastidores do jogo, mostram os lances, fazem os comentários. Então, quando a equipe pode ir nos locais, é bem melhor. Mas quando não pode, a gente tem que fazer essa troca de conteúdo, trocando com as emissoras locais. A gente manda daqui para lá e eles de lá para cá para a gente. E a gente acaba colocando, às vezes, quando tinha o bate-bola no domingo à noite, já no domingo à noite a gente já colocava os lances das partidas, os comentários e tudo mais. Mas como que é essa preparação? Vamos supor, se o jogo começa às 4 horas, o cinegrafista tem que chegar lá com uma antecedência, testar os equipamentos, como é que funciona esse processo? Quando o jogo é sábado, por exemplo, a gente tem um jornal aqui ao vivo às 7h30 da noite, o Telefatos é de segunda a sábado às 7h30 da noite. O jogo termina às 6h, é uma correria. O que a gente faz é o seguinte, nós temos um motoqueiro que vai lá e pega a gravação, o cartão do primeiro tempo, a gente já vai montando os lances do primeiro tempo, entendeu?
E torce para não sair muita coisa no segundo tempo. Mas quase sempre o melhor fica pro final, né? Quase sempre é no segundo tempo que acontecem os lances, os gols. Aí é aquela loucura, né? Porque tem que esperar acabar o jogo para fazer as entrevistas do pós-jogo e chegar aqui e acrescentar na narração do primeiro tempo. Então eu vou acompanhando pelas mídias também, eu acompanho pelo jornal, pelas rádios e tal, a transmissão ao vivo, para eu saber como é que foram os lances, como é que foram os gols. Vou escrevendo o primeiro tempo. Chega o cartão do primeiro tempo, a gente joga para o computador, já edita o primeiro tempo e fica aguardando terminar o segundo tempo para chegar o cartão. Ainda bem que a TV Posse fica na João Pinheiro e o estádio é perto aqui, né? Então o jogo acaba às 6 horas, 6 e pouquinho, faz ali umas entrevistas, 6h30 está saindo de lá, no máximo 7 horas está chegando aqui. Então o jornal já está correndo, solto e a gente tem uma equipe ali montando o segundo tempo, mas o primeiro tempo já está adiantado. Mas esse ano teve um jogo que sacanearam vocês lá, deram 6 minutos de acréscimo, saiu o gol no último lance, cachorro invadiu o campo, o jogo acabou aos 54 do segundo tempo. Esse aí, se eu não me engano, esse jogo parece que já foi depois do jornal, aí deu pra gente colocar na segunda-feira, porque o jogo não foi às 4. Quando o jogo é às 4, aí seria um Deus nos acuda, né? Se fosse assim, seria um Deus nos acuda. Mas quando o jogo é às 5, ou mesmo quando o jogo é às 7, por exemplo, aí a gente tem que deixar para dar no outro dia, porque aí a gente faz com mais calma. Né? A gente dá o resultado do jogo no dia, né? A Caldense jogou hoje contra o time tal, o resultado foi tal, quem fez o gol da Caldense foi o fulano tal, e no outro dia a gente já fala no final, né? Amanhã você terá os lances da partida, terá os melhores momentos e as entrevistas do pós-jogo. Então a gente faz o possível para colocar no dia. Quando não dá, a gente deixa dar o resultado no dia e deixa as imagens, as entrevistas para o outro dia, né? Mas o legal é quando a gente pode colocar no dia. Por isso que o bate-bola, por exemplo, ele era às 8 da noite, para dar um tempo, né? Porque o jogo geralmente é às 4, termina às 6, dá tempo de chegar aqui e montar para sair no bate-bola. Agora, diariamente, os repórteres da TV Posse marcam presença no CT Ninho dos Periquitos para obter as informações, né? Como é que é essa logística dos repórteres? Como que vocês definem a pauta daquele dia? Como que é o trabalho? Não só do esporte, como tudo, a gente sempre define com um dia de antecedência. Então, a gente cobre no mínimo, quando a Caldense tem uma semana corrida, a gente vai no mínimo 2 vezes no CT, né? Ou quando não dá para ir 2 vezes, pelo menos uma vez é certeza. Mas o ideal é ir 2 ou 3 vezes por semana, para você acompanhar o andamento da sequência do treino, né? Se teve algum jogador expulso, algum jogador contundido, você vai lá para saber. No meio da semana você já começa a especular quem que vai entrar no lugar daquele jogador que está contundido, que está suspenso. E na sexta-feira já é aquele apronto final, para saber qual que é o provável time que vai ser escalado e tudo mais. Apesar que ultimamente os treinadores não adiantam, né? Eles só falam o time faltando 1 hora antes do jogo, 45 minutos que diz o regulamento, né? Mas a gente cobre sempre, cobre os bastidores. A gente tenta descobrir histórias curiosas da Caldense. Eu lembro que quando o Jânio estava vivo, por exemplo, a gente fazia muitas matérias sobre as curiosidades do Jânio lá. Ele tinha um galinho de arruda, aquelas coisas. A gente cobria os bastidores. Então a gente cobre o trabalho físico, técnico, tático também, mas tenta mostrar os bastidores também. A gente tem essa preocupação, né? E sempre está cobrindo lá, a gente cobre na Caldense já desde quando a TV Posse entrou no ar, a gente vai continuar cobrindo, né? A gente tem uma parceria enorme, hoje com o Antônio Bento Gonçalves, tinha com o Laércio Martins também, com os outros diretores da Caldense, tem essa aproximação muito boa. A Caldense sempre tem um assessor de imprensa que nos passam, esses assessores nos passam as informações com antecedência e a gente planeja aqui de acordo com os nossos horários de ir lá cobrir um treino, ou um treino da manhã, um treino da tarde, pelo menos 1, 2 ou no máximo 3 vezes por semana a gente está lá quando a Caldense está no meio da temporada, né? Seja no Campeonato Mineiro ou no Brasileiro da Série D. E agora quem liga a TV lá no Telefatos ou no Tempo de Esporte, em outros programas da grade, vê aquelas reportagens, mas não sabe o que se passou nos bastidores até chegar naquele resultado final. Como que é a rotina de trabalho dos jornalistas aqui dentro para fazer a reportagem acontecer? O processo de escrever as falas, o processo de editar os vídeos, como é que funciona? Então, a gente tem uma equipe de produção, que é a equipe que planeja. A gente vai fazer a matéria do treino da Caldense. Então, já um produtor já liga, já procura ver em outros sites, ver o que está sendo publicado sobre a Caldense, conversa com a assessoria da Caldense, procura saber as novidades. Então, esse produtor ele faz o que a gente chama de pauta, que nada mais é do que um texto sobre o que o repórter pode encontrar quando ele chegar no treino. E já planeja também alguma coisa, quando é uma matéria diferenciada, já planeja também já na produção. Olha, essa matéria a gente vai deixar um pouco o treino de lado, a gente vai falar sobre os goleiros da Caldense. Vamos
mostrar como é que é a rotina de treinamento dos goleiros, especificamente. Então o repórter já sai daqui sabendo o objetivo dele. Ó. Essa matéria não é uma matéria de mostrar tudo o que está acontecendo, é uma matéria que vai mostrar o treinamento dos goleiros. Aí ele vai lá, faz a entrevista, mostra o treinamento, entrevista o treinador de goleiro, faz tudo, faz as imagens, tudo. Depois, quando o repórter chega aqui, ele escreve um texto sobre tudo que ele viu, sobre as pessoas que ele entrevistou, o nome de quem ele entrevistou e passa para a equipe de edição. A equipe de edição é que vai cortar as falhas do repórter, as falhas, se a entrevista ficou muito grande, dá uma enxugada, que a matéria também não pode ser muito grande, a gente tem um padrão aí de 2,5 minutos, 3 minutos no máximo para cada reportagem. Então essa equipe de edição faz a montagem, coloca o nome dos entrevistados para depois ir para o jornal. E é muito bacana porque a TV Posse tem uma credibilidade muito grande na cidade e na região. O seu trabalho é acompanhado por todo mundo, outras equipes de jornalistas de outras mídias. Queria que você comentasse sobre a repercussão daquilo que é falado aqui na TV Poços, uma reportagem, de repente, que vocês abordaram e serviu como base para um trabalho de um outro companheiro de vocês. Isso sempre acontece, né? Como a gente também acaba vendo o trabalho dos outros companheiros, os outros companheiros também acabam observando o nosso trabalho. Há vários exemplos de repente, uma notícia que chegou em primeira mão para a gente, que a gente divulga e depois os outros vão repercutir também, né? Porque a gente tem muito contato, tem fontes na Caldense que às vezes nos passam algumas informações, mas sempre é bom a gente ir lá em loco, entrevistar, saber se aquilo que a fonte passou realmente se comprova e tudo mais, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Depois que você dá uma notícia aqui para você correr atrás e falar que não era nada daquilo, então tem que ser bem apurado antes. Às vezes é preferível até você esperar, você tem uma informação, mas como você não tem certeza, é preferível você esperar que aquela notícia se concretize, ter uma palavra oficial da diretoria e tal, para depois você publicar. Como que aconteceu agora nesse início da Série D aí e tudo mais, né? Chegou-se no primeiro momento falando que toda a diretoria tinha sido demitida, os jogadores iam tudo embora e depois a gente foi lá ver em loco lá, não foi bem aquilo, então foi melhor a gente ter ido lá, nós demos sorte de estar junto lá com o repórter do Jornal da Mantiqueira, o Paulo Vitor, e a gente acompanhou em loco aquela polêmica lá no dia que o Alex foi embora, mas depois no outro dia a gente ouviu o presidente do clube e tudo mais para dar a notícia certinho de fontes oficiais. Então às vezes chegam notícias assim extraoficiais, é preferível a gente esperar um pouco e dar a notícia certa, oficial, do que você depois correr atrás de desmentido. Porque no futebol tem muito isso, né? Essa semana mesmo que a gente está gravando essa notícia aí, eu vi ontem mesmo na internet lá, Guerreiro sai do Flamengo. Eu falei, puxa vida, o Guerreiro saiu do Flamengo. Aí os caras no meio do texto lá, ele terminou o treino e saiu do clube para ir embora. Olha que palhaçada. Quem viu só a manchete falou, poxa, mas será que o Guerreiro está deixando o Flamengo, né? E falar da Caldense é sempre um prazer, porque a Caldense, eu sou São Paulino, meu primeiro clube é o São Paulo, mas a Caldense é o meu segundo time. Eu sempre acompanho a Caldense desde a década de 70, eu tenho uma história bonita de torcer para a Caldense, ouvindo as narrações do Lázaro Walter Alvise e de outros grandes narradores que passaram por Poços de Caldas. Eu cheguei a trabalhar na equipe de esporte quando eu era da rádio, porque a minha carreira mesmo começou na Rádio Cultura, né? E eu comecei fazendo plantão de esporte, trabalhei com narradores como Marco Antônio de Carvalho, trabalhei com o Savagé, Mário Savagé, trabalhei com o Menininho, Carlos Gomes, trabalhei com o próprio Lázaro Walter Alvise nos primeiros jogos da minha carreira, trabalhei com o André Luiz, trabalhei com o Ailton Fonseca, trabalhei com esse pessoal todo aí. Eu era plantonista. Na época, era uma dificuldade danada para você conseguir o resultado dos outros jogos. Tinha que ficar ouvindo a Rádio Globo, ouvindo a Rádio Itatiaia, ouvindo as grandes emissoras, para você pegar o resultado e dar o resultado aqui na Rádio Cultura. Mas é uma experiência legal, que valeu a pena, acrescentou muito na minha carreira, ter começado no rádio, ter começado fazendo plantão esportivo e tudo mais, é uma coisa que eu gosto. Hoje você entra no site e já tem tudo lá, os resultados em tempo real. Hoje é bem mais fácil. Nossa, na minha época, fazer plantão de rádio era um Deus nos acuda. Eu tinha que acordar, a jornada era às 4, a gente chegava bem mais cedo na rádio, você tinha que ficar ouvindo desde manhã, para ficar por dentro das notícias, e depois, na hora do jogo, você tinha que ficar com um fone ouvindo o teu narrador aqui, um fone... Eu trabalhei mais com o Marco Antônio de Carvalho, já falecido. E eu vi o Marquinho aqui narrando e com o outro ouvido você tinha que ficar grudado no rádio lá para saber o resultado dos outros jogos, porque ele te chamava, né? Aqui no Ronaldão, Caldense 1, Rio Branco 0.
E os outros jogos? Aí você tinha que entrar informando, no Mineirão, Cruzeiro tal, Atlético tal, e tinha que informar os outros jogos. Esse que é o trabalho do plantão no rádio, nas transmissões, né? Muito bacana. E como é que é o contato da TV Poços com outras TVs? Porque eu imagino que algumas outras emissoras têm a vontade de cobrir a Caldense, mas não tem como vir a Poços de Caldas, então vocês mandam material para eles reproduzirem lá? Tranquilamente, a gente não nega imagem para ninguém. A única coisa que a gente pede é que eles coloquem lá a imagem TV Poços, né, que é o trabalho dos nossos profissionais, ou o nome do cinegrafista que fez a imagem, ou o nome da emissora. Mas a gente cede para todas as emissoras que nos pedem, e a gente tem essa reciprocidade também, porque quando a gente precisa... Pode citar algumas? Não, já pegamos imagem de várias TVs do interior de Minas, todas elas. Onde a Caldense vai jogar, seja em Governador Valadares, seja... qualquer cidade que você imaginar, em próprio BH, a gente tinha uma equipe lá em Belo Horizonte que fazia matérias lá quando a Caldense jogar em BH contra o América, contra o Cruzeiro e Atlético, que mandava pra gente. Então a gente sempre teve essa parceria, isso aí é legal, isso aí. E é muito bacana também, porque a TV Poços passa em várias cidades da região, né? Isso ajuda a divulgar a nossa cidade, ajuda a divulgar a emissora e muito bem também a própria veterana. Com certeza. Muita gente da região torce para a Caldense, muita gente acompanha as nossas coberturas aqui, vem a Poços para prestigiar, né? Como foi em 2015, 2002, né? Os anos gloriosos da Caldense aí, nossa, foi uma movimentação muito grande de pessoas da região que vinham a Poços para acompanhar os jogos da Caldense e ficavam ligados também na nossa programação para saber as novidades do time e tudo mais. Muita gente de Botelhos, de Caldas, de Bandeira do Sul, de Cabo Verde, da nossa região inteira aqui, torce para a Caldense, tem a Caldense como segundo time. E agora a TV Poços também é marcada pelas grandes reportagens que faz para resgatar um pouquinho a história do clube e também registrar ali como for em 2015, 2002, foram momentos gloriosos da veterana. Quais reportagens você lembra que foram marcantes para a TV e entrevistas também? Então, relacionadas à Caldense, você diz, né? Esses momentos históricos aí, né? O título de 2002 foi marcante. Depois, no mesmo ano de 2002, teve o Super Campeonato Mineiro, que a Caldense podia perder por 3 gols de diferença, acabou perdendo por 4 para o Cruzeiro lá. A nossa equipe foi em loco, lá em Belo Horizonte. Em 2002, a gente foi campeão do interior, então. Em 2004, a gente foi campeão do interior, a gente estava cobrindo tudo também. Em 2015, agora, né? Esses lances todos aí que aconteceram, a nossa equipe foi para Varginha, acompanhou o time lá até o último instante, entrou de lá trazendo os comentários, as entrevistas, os lances e tudo mais. Foi uma pena que a Caldense não ficou com o título em 2015, né? E a TV também chegou a transmitir alguns jogos ao vivo e alguns que eram gravados e depois transmitidos um tempo depois. Por que em determinado período ocorriam essas transmissões e hoje não acontece mais? Porque a Globo comprou, né? A Globo tem os direitos do Campeonato Mineiro, então ficou difícil para nós. Mas no comecinho, na década de 90, a TV gravava o jogo domingo, eu cheguei a narrar um jogo. Eu cheguei a narrar um jogo da Caldense contra o Cruzeiro, que ficou, não sei se ficou 3-3, eu sei que foi um jogo de muitos gols. E eu narrei, isso vai lá em 93, por aí, 94, sei lá. E a gente gravava o jogo no domingo à tarde e na segunda-feira à noite a gente passava o VT completo, na íntegra, né? E depois de um certo tempo, quando a Globo pagou caro para os direitos do Campeonato Mineiro, a gente perdeu esse direito. E depois teve um outro lance também que a TV transmitiu ao vivo, que foi aquele momento que a Caldense tinha caído para o módulo 2 e o Vulcão estava no módulo 2, quando teve o derby, né? Caldense e Vulcão pelo módulo 2, até a Caldense ganhou, foi 2-0 o jogo, né? Foi 2-0, a Caldense transmitiu aquele jogo ao vivo. A gente conseguiu o direito de transmitir ao vivo, depois de um documento assinado pelo presidente do Vulcão, pelo presidente da Caldense e também pelo presidente da Federação Mineira. Então, o presidente da Federação Mineira tem que autorizar a emissora, mesmo sendo emissora educativa, do interior e tal, tem que ter autorização da federação para transmitir. E como que funciona o acervo da TV? Porque de 2012 para cá tem quase tudo no YouTube e antes disso vocês têm isso em arquivo? Porque eu lembro, por exemplo, no início dos anos 2000 teve vários jogos legais em Andradas contra o Rio Branco, que uma vez o Rio Branco inclusive estava para ser rebaixado, os torcedores da Caldense fizeram como se fosse o velório do Rio Branco carregando um caixão de isopor assim. Eu lembro de assistir essa reportagem, gostaria de poder rever como é que faz para ter acesso. Então, essa é uma falha nossa. A gente tem as fitas aqui, mas o difícil é achar. Na época, catalogar isso aí, você entendeu? Nós temos uma sala embaixo aqui do prédio, onde a gente guarda as fitas antigas, porque eram aquelas fitas grandes ainda de VHF e Super VHF. A gente tem, mas o difícil é a gente localizar isso aí. Então, isso aí é uma falha que a gente tem. E de 2000, você falou 2012,
talvez até um pouquinho antes, 2010 para cá, a gente já começaram os computadores, você começa a fazer um arquivo melhor. Então, de 2010, 2012, realmente, para cá, a gente encontra com mais facilidade. Agora, os acervos antigos, a gente tem as fitas, mas teria que assistir de uma por uma, seria bem complicado, porque a gente tem isso anotado em cadernos, na época era na base da caneta ainda. Então, teria que achar os cadernos que eram anotados isso aí, achar a anotação no caderno, o número da fita e tentar achar. Seria bem difícil, a gente não tem aquele sistema informatizado que tem hoje, né? Hoje em dia, até no YouTube, quando às vezes a pessoa de fora, às vezes quer algum lance nosso, a gente fala, olha, pode achar no YouTube, tá no YouTube, você pode baixar ou dar o crédito para nós e usar. Realmente é uma coisa bem trabalhosa para trazer para DVD e para internet esse arquivo todo. É uma pena, né, cara? É uma pena, né? É a história da cidade. É a história da cidade. Nas próprias emissoras de rádio também tem pouco acervo, né? O teu site mesmo deu sorte de conseguir os gols que o Lázaro narrou em 72, 70 para cá, né? Porque é difícil. Você mesmo não conseguiu. Na década de 80 você não conseguiu quase nada, né? Década de 80, 90 você conseguiu pouquíssima coisa. Você conseguiu mais na década de 70 e depois de 2002 para cá, né? Ô Zezinho, agora... Nos bastidores do jornalismo, eu imagino que, principalmente você que faz programa ao vivo, deve acontecer algum apuro, alguma situação que acontece ali, você tem que dar um jeito de resolver. Eu gostaria que você contasse aqui pra gente alguma história engraçada, algum apuro que você passou, na sua carreira mesmo, não precisa nem ser específico da Caldense. Não, teve vários e vários casos, né? De mosquito andando na testa e você tem que aguentar firme ali dentro da notícia, e o mosquitinho andando, você querendo dar uma colega minha que trabalhou aqui, ela não aguentou. O mosquito passou perto dela, ela matou o mosquito. Eu segurei firme ali. Teve gente que viu, teve gente que não viu muito bem, sei lá, pode ter achado que era uma pintinha minha, alguma coisa assim, passou. Mas já teve casos assim. E tem os casos de clássicos de repente chama uma matéria e entra outra, de dar um problema no computador, né? Hoje em dia, antigamente era na fita, você tinha que... 6 matérias por jornal, você tinha que ter 6 fitas, uma matéria em cada fita. Então, a gente chamava lá a matéria sobre tal coisa. Aí o cara tinha que pôr a fita, deixar a fita no ponto. Quando ele lia a última palavra, ele soltava a fita. 6 matérias, 6 fitas. Hoje em dia, é tudo no computador. Tem uma sequência, a gente que já passa a sequência antes e tudo, mas às vezes acontece. Você chama a matéria A e entra a matéria B, ou às vezes acontece uma falha de áudio, uma falha técnica. Isso é bem comum acontecer. E tem esses casos específicos, né? Igual do mosquito. Teve um dia que eu tossi, meio que perdi a voz e tal, mas graças a Deus foram poucos episódios, assim. Mas eu trabalhei na rádio, eu fiquei 17 anos e meio na Rádio Cultura, e eu fazia 4 horas por dia, diárias ao vivo. Então, a gente tem um certo macete do rádio, né? Às vezes tem coisa que eu sei que eu errei feio mesmo, mas às vezes o telespectador nem observa, porque eu tenho uma vantagem, que eu mesmo que escrevo os textos do jornal, então quando eu vejo que não deu muito certo ali, eu mesmo já tenho um traquejo de corrigir o texto, de mudar, de parar antes, sei lá. Às vezes tem muitos erros que eu cometo aqui todo dia e muita gente não percebe. Fica bonitinho no ar, mas só eu e Deus sabemos como é que foi difícil você contornar a situação para que o erro não aparecesse. Mas às vezes o erro aparece, uma gaguejadinha, uma palavra a mais ou uma palavra a menos, um S a mais, um S a menos. Chama a matéria e entra outra, o mosquitinho, as coisas acontecem, né? Mas faz parte, se não tivesse essa adrenalina, não seria tão emocionante, né? E tão gostoso de fazer. Realmente muito bacana. Ô Zezinho, hoje você é praticamente um dos principais jornalistas em Poços de Caldas. Você leva a informação praticamente para a cidade toda e região. Através da sua voz, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo aqui na cidade. O que você sente quando você está apresentando esse jornal? O que você sente de saber que você está informando as pessoas e o seu trabalho está sendo repercutido nas casas dos Poços Caldense? Isso é muito gostoso. Essa é a maior gratificação que a gente tem, o reconhecimento das pessoas, o fato de você poder informar, de poder ajudar as pessoas, né? A TV Poços agora completando 27 anos no ar. Nossa, são tantos e tantos casos que a gente pôde ajudar uma pessoa que está precisando realmente de ajuda, uma cesta básica, e às vezes ajudar um bairro inteiro quando há problemas nas ruas e tudo mais. Então é gostoso você informar com responsabilidade, poder ajudar as pessoas, trocar informação com as pessoas, isso eu acho uma coisa legal, é o que gratifica a gente, né? E o que a Caldense significa para você? A Caldense é um clube, é um orgulho, é uma tradição. Você nunca ouviu essa frase, né? Não, a Caldense significa muito para mim. Eu sou sócio da Caldense já há um bom tempo. A Caldense é meu segundo time, eu torço para a Caldense desde a década de 70. Eu acompanhei a inauguração do estádio Ronaldão, eu sempre que posso eu vou ao estádio.
Eu acompanho os jogos pelas rádios, pelos sites, pelos jornais. A nossa equipe vai também fazer a cobertura, depois no outro dia a gente informa aqui, manifesta, dá opinião, cobra quando tem que cobrar, elogia quando tem que elogiar, pede apoio da torcida quando tem que pedir. Então a Caldense é o meu segundo time, é um time que eu torço para estar cada vez melhor. Zezinho, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho, agradecer pela divulgação que você, juntamente com a TV Pós, faz pelo nome Caldense. Desejar muito sucesso para vocês e estou abrindo espaço para você fazer as suas considerações finais. Beleza, Renan, um abraço a você, um abraço a todos. Prazer falar da Caldense, que é uma paixão realmente que a gente tem, uma coisa que a gente torce para estar cada vez melhor. A gente sonha em ver a Caldense aí galgando uma Série C, depois uma Série B, quem sabe um dia voltar a disputar a Série A, como aconteceu em 79, né, que foi. Então, acho que a Caldense é muito importante para a cidade, né? O futebol é uma coisa, entre as menos importantes, é a mais importante o futebol. Então, a gente tem esse carinho muito grande pela Caldense e a gente faz questão de divulgar as coisas da Caldense, não só do futebol profissional, mas também do clube social, né? A gente está sempre divulgando os eventos, as competições de outras modalidades esportivas, as atividades da academia e tudo mais. A gente sempre faz questão de estar divulgando a Caldense, que a Caldense é uma grande parceira da TV Poços. O nosso diretor, Ildeu Pereira, está sempre fazendo questão, olha, o que a Caldense precisar, o que a gente tiver condições de fazer para a Caldense, a gente vai fazer.